O líquido penetrante, ele tem propriedades, ele não é um líquido qualquer, certo? Ele tem propriedades, ele tem combinações ali, arranjos moleculares. Então as propriedades, elas são separadas em propriedades fundamentais e propriedades complementares. As propriedades fundamentais são chamadas de tensão superficial, molhabilidade e capilaridade. E as propriedades complementares é a viscosidade, a volatilidade, o ponto de fulgor, inércia química, toxidez e solubilidade. Nós vamos falar agora uma a uma. O que vem a ser tensão superficial? Chamamos de tensão superficial a propriedade de um líquido cuja superfície se comporta como se estivesse revestida por uma pele elástica. Você já viu aquela bolha, um pingo d'água numa determinada superfície e de repente bate um vento, um leve sopro de ar e aquela bolha ela se comporta como elástico. Ela vai para frente e volta para trás, mas ela não se move, ela não é removida daquela região. Ela está fixa naquele ponto de contato. Só que a sua superfície que está em contato com o ar, devido à sensibilidade de um vento, de um leve sopro de ar, ela faz esse movimento aqui, ó, vai e volta. Isso daí está ligado com a tensão superficial que está acontecendo entre líquido e a presença ali do sólido, que é o ponto de contato, e a camada gasosa, que é o ar. Nos líquidos está presente a força de coesão, que é a atração entre as moléculas, e também a força de adesão, que nós vamos falar daqui a pouco, que como o próprio nome já diz, né, a força adesiva, que faz com que esse líquido ele permaneça em contato com este sólido, em contato com a superfície. Então a força de coesão, esta força mantém um afastamento constante entre elas, entre as moléculas. Existe uma força que atrai as moléculas e existe uma força que afasta as moléculas. A combinação dessas duas faz com que esse líquido, no nosso caso aqui, esse conglomerado, essas moléculas permaneçam ali presentes, permaneçam fixas numa determinada região de contato. Então as moléculas da superfície do líquido estão sob a ação das forças de coesão de forma desbalanceada, tendo como resultante uma força perpendicular à superfície em direção ao interior do líquido, ou seja, as forças intermoleculares que nós chamamos de coesão, tendem a puxar essas moléculas juntas para dentro. Imagine uma bolha formada por moléculas, existe uma força que está puxando essas moléculas para dentro, para o interior. É a força de coesão, é a força intermolecular, que puxa essas moléculas para dentro, que faz com que elas permaneçam unidas, presas uma à outra. É por esse motivo que as moléculas da superfície tendem a contrair-se. Como eu disse, né? Um leve sopro de ar. A molécula, a bolha, né? A gota, ela faz esse movimento aqui. Ó. Por que ela não se desprende? Porque existe uma força que une essas moléculas para o centro dessa bolha, puxando elas para dentro. Então é por esse motivo que as moléculas tendem a contrair-se ou reduzir-se ocupando uma área menor, o que dá origem a uma tensão na superfície do contato líquido, na superfície do líquido. A tensão superficial está ligada com forças coesivas e forças adesivas que nós já vamos falar. Então as forças que atuam na molécula B apresentam uma resultante. Observe que a molécula B ela está em contato com várias outras e elas estão unidas e sendo atraídas, sendo puxadas para dentro. O que vem a ser molhabilidade? Como o próprio nome já diz, né? É a capacidade de molhar uma determinada superfície. Observe o seguinte, existem líquidos, por exemplo, imagine que você está com um copo de água, um copo de leite, um copo de suco, um copo de vinho, vários líquidos diferentes. E aí você vai fazer um derramamento, você vai jogar em uma determinada superfície. Aquele líquido bate ali, às vezes ele bate, pula e vai. E aí você observa que onde ele bateu aquele primeiro contato na superfície, permanece seco, parece que nem molhou a peça. O líquido bateu ali e foi embora. Agora já existem outros líquidos que ele bate na peça, ele se esparrama, ele se espalha pela superfície.
ele molha toda a superfície. Outros não, outros batem ali, escorre e vai saindo, e aquele primeiro contato com a superfície fica seco, não fica molhado nenhum. Então o que acontece? Fazendo uma análise líquido e superfície, analisando as propriedades do líquido e as propriedades ali da superfície e do ambiente, a gente observa que naquela condição ali, naquela região, aquele líquido ele não tinha uma boa molhabilidade. O nosso líquido penetrante, ele precisa ter uma boa molhabilidade. Onde ele entrar em contato com a peça, ele precisa molhar a peça. Ele precisa ficar em contato com a peça, para que depois venha o próximo passo, que é ocorrer a penetração para uma possível descontinuidade, para uma falha que tiver na superfície, ok? Então, uma das características importantes do penetrante é a habilidade que este possui de molhar livremente e aderir em toda a superfície sólida que está sendo inspecionada, a qual chamamos de molhabilidade. Então, a molhabilidade ela está especificamente ligada com a força de adesão, com a força adesiva, como o próprio nome já diz. Tensão superficial está mais ligado com a força coesiva e a molhabilidade está mais ligada com a força adesiva do líquido. Então vamos lá, nós temos dois tipos de líquidos aí. Observe que nessa primeira imagem o líquido está em contato, ele está esparramado. Isso significa que este líquido apresenta uma boa molhabilidade. Agora na segunda imagem aí a superfície não está molhada, tem gotas do líquido. Então este líquido não apresenta uma boa molhabilidade. Ele não está todo em contato com aquela superfície que foi aplicado. Ele formou bolhas, ele se separou, né? Houve uma separação desse líquido ao entrar em contato com a superfície de interesse. Então esse líquido de baixo aí não tem uma boa molhabilidade. O primeiro sim, o segundo não. Então existe um ponto, existe um ângulo de contato, né? Existe um ângulo de contato de líquido com sólido. Observe, nós temos duas imagens aí, a primeira e a segunda, que tem a ver com essa imagem que eu apresentei aqui. Um líquido esparramado e um outro líquido formado por bolhas. Observe que esse líquido esparramado, ele apresenta um ângulo de contato menor do que 90 graus. Esse ângulo formado entre líquido, ar e superfície, ele é menor do que 90 graus, tá? Então, líquidos que têm ponto de contato menor do que 90 graus, ou seja, aquele líquido que você percebe que ele se esparramou na superfície, que ele ficou esparramado, esse líquido ele tem uma boa molhabilidade. Agora, observe a imagem. A segunda imagem aí, nós temos um líquido formado aí que ele formou bolhas na superfície. Então, existe um engrossamento, né, desse líquido na superfície. Um ponto de contato que você observa que esse contato entre líquido, superfície e ar, ele forma um ângulo maior que 90 graus. Então, é aquele líquido que não ficou acumulado, aquele líquido que não ficou esparramado, mas sim ele ficou ali num formato de bolhas, ele não se esparramou, ele ficou preso ali naquela região. É como se bate o vento e você percebe que o líquido faz esse movimento assim, ó. Então significa que o ângulo de contato dele é maior do que 90 graus. Líquidos com ângulo de contato maior que 90 graus, ele não tem boa molhabilidade. É um líquido de baixa molhabilidade, ok? Então nós precisamos, esse líquido nosso, líquido penetrante, ele precisa ter boa molhabilidade. Ele tem que entrar em contato com a superfície e ficar espalhado, ficar esparramado sobre a superfície, ficar em contato, ficar adesivado na superfície. Então, os penetrantes com boa molhabilidade são também responsáveis pela entrada deste na descontinuidade. O penetrante é puxado para dentro da descontinuidade pela ação capilar, chamado capilaridade. A força capilar é uma relação entre tensão superficial da interface líquido-gás, o ângulo de contato e o tamanho da abertura da descontinuidade. Então é toda uma configuração perfeita para que este líquido penetrante ele consiga desenvolver o papel dele, de ficar em contato com a superfície para após esse contato ele penetrar, ele entrar numa descontinuidade, não pela ação da gravidade, mas sim pela ação da capilaridade.
Então, mais uma vez mostrando aí, ó, duas imagens que nós temos. Nós temos a primeira aí, um líquido penetrante com boa molhabilidade. Um líquido com boa molhabilidade, ele precisa ter alta molhabilidade e baixa tensão superficial. Agora, um líquido que tem baixa molhabilidade, ele tem alta tensão superficial, ou seja, ele bate em contato, ele entra em contato com a superfície, ele não se esparrama, ele tenta ficar preso ali em algumas regiões. A tensão superficial dele, contato líquido com a peça, é muito elevada, porém a molhabilidade é muito baixa. Então, para nós, não é esse tipo de configuração que nós precisamos ter no líquido penetrante. Ele precisa ter baixa tensão superficial. Ele tem contato com a superfície, mas ele tem a capacidade, é favorecido o fenômeno de poder se espalhar, de molhar toda a superfície, e onde nós chamamos de alta molhabilidade. Capilaridade, em física chama-se capilaridade a propriedade dos fluidos de subir em tubos muito finos de pequenos diâmetros. Vou dar um exemplo aqui simples de entender a capilaridade. Imagine uma casa que tem um telhado e de repente está chovendo. A água que bate nesse telhado, ela desce, pinga, aquelas gotas começam a cair lá no chão, a terra começa a ficar molhada e aquela umidade ela começa a subir pelas paredes. Você começa a observar que aquela água que bateu na terra, aquela umidade que está em contato com a parede, está fazendo a água subir pela parede, a parede começar a ficar molhada de baixo para cima. Essa água está subindo pela parede. Como? Que fenômeno é esse? Ali é o fenômeno que nós chamamos de capilaridade, ok? Não depende da ação da gravidade. E o líquido penetrante ele é desse tipo. Ele tem boa capilaridade. Se você fizer um teste de líquido penetrante para detectar descontinuidade numa peça que está sobre a sua cabeça, como ele não age pela ação da gravidade, você pode aplicar esse líquido penetrante numa peça sobre a sua cabeça, que esse líquido ele vai entrar em contato com a superfície e ele vai subir. Tá? Ele vai subir. Desde que tenha abertura, desde que tenha uma falha na superfície, está aberto para a superfície, ele vai subir, ele vai penetrar. Então essa é a ação da capilaridade. Em outros termos, escreva aí no seu caderno. Capilaridade nada mais é do que a força de penetração. Quando eu ouvir falar em capilaridade, entenda como força de penetração, porque não tem nada a ver com a ação da gravidade, é a força de penetração. E essa força de penetração, ela faz parte de um conjunto, né? Ela faz parte de uma combinação de um líquido que tem uma boa viscosidade, que tem uma boa tensão superficial e que tem uma boa molhabilidade. Então, capilaridade é a força de penetração, que está intimamente ligado a viscosidade, tensão superficial e molhabilidade. Ok? Então, mais uma vez aí, ó, um desenho, uma ilustração mostrando aquilo que eu disse. A descontinuidade, não, independente do posicionamento dessa peça, se estiver sobre cabeça ou se estiver para baixo, vai ser detectado se tiver abertura na superfície.